Boa noite a todos e todas. Eh, es- Damos continuidade ao curso O que fazer quando acusam o Estado, o servidor público e o serviço público. Existe um monte de mitos, né? Que desfaz, que desmancha, que desconstrói o servidor público, desconstrói o serviço público, desconstrói o Estado. Então, nós fizemos 3 palestras. Nós falamos sobre o Estado, o papel do Estado, que o papel do Estado não é beneficiar um grupo pequeno de investidores. Na verdade, o Estado tem que distribuir as riquezas que são produzidas pela nação, né? Pelo país. E de que forma ele faz isso? Né? Pelo serviço público. Então, o serviço público tem que ser um serviço de qualidade e com eficiência, né? Não há de se dizer que serviço público não funciona, né? E o servidor público, nós fizemos também uma palestra sobre o servidor público, desmitificando, tirar os mitos. Então, para esse intento, né, nós vamos fechar com o debate do que fazer. E para colaborar com essa, digamos assim, busca de soluções, então nós contamos com a presença do Lins, Victor Lins, que é o mentor desse, digamos assim, dessa ideia de fazermos esse curso, que ele é auditor fiscal do Estado de São Paulo, doutorando em Ciências Políticas pelo Universitário de Lisboa, diretor da FEBRAFIT, a FRESP, FESP, PESP e da Central Sindical Pública. Ele é graduado em Direito pela USP e Relações Internacionais, IBMEC. Seja bem-vindo, obrigado pela iniciativa, Lins. Ah, e debatendo também, né, sobre o que fazer, o José Gozzi. Ele é graduado em Cinema pela FAAP, com especialização em tecnologia educacional e é professor de edição cinematográfica e coordenador de projetos de conclusão de curso. Já deu aula no curso de formação da Pública, né, sobre cinema novo. Atuou como produtor executivo e diretor de produção em longas-metragens. Servidor público aposentado, é presidente da ACTJ e atua na representatividade do Serviço Público Nacional pela Pública Central do Servidor. Ele é presidente da Pública. E na CNSP. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, Gozi. E, e a Desirê Sepp de Marco. Atua na área de consultoria e assessoria parlamentar. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, área de especialização Direito Público e Internacional Público e Econômico, mestre em Direito Constitucional e Legística pela Universidade de São Paulo, pela USP, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sindalesp, e diretora parlamentar da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESP-ESP. Seja bem-vinda, Desirê. É um prazer contar com as tuas opiniões, com as tuas posições. Agora, o Victor Lins é, e vai enumerar os mitos que a gente derrubou durante essas 3 palestras e a gente vai debater. Então, está aberto o debate e a palavra é do Vitor Lins. Boa noite, Alci, obrigado. Boa noite, presidente Gozzi, Desirê. Boa noite. E boa noite a todo mundo que está ali com a gente, né? Eu, deixa eu ver aqui no chat. O Douglas, o Douglas lá de Herculândia mandou um abraço, o Volmer também, né? O Volmer dá o demo. E o Paulo Henrique, que é o presidente aqui do conselho da Fresp. Na verdade, eu estou sentado na cadeira do Paulo. Paulo, obrigado por me prestar essa cadeira tão confortável para a gente poder fazer esse evento aqui, né? Legal, um abraço a todos. A Carmen da Projus, do Rio Grande do Sul, também está aqui. A Edilene e o Paulo tá rindo, né? Deu agradecendo a cadeira dele aqui. Legal. Sardinha, a gente está com quantas pessoas aqui na sala? Sardinha, ele tá comendo um pedacinho de torta ali gostoso.
Legal. O Luiz Pereira também mandou uma mensagem aqui, ó. Boa noite a todos do grupo. Luiz Farias atua como servidor público de Herculândia. Legal. A turma de Herculândia, eles lá, o sindicato é um grupo político. Vou fazer uma fala aqui para o Douglas. Eles eram um grupo político que não estavam concordando com o rumo do sindicato na época e falaram assim: a gente vai. O servidor público lá na cidade estava sofrendo muito desmonte, como em todo lugar, né? Eles falaram: a gente vai ganhar o sindicato para depois fazer um vereador, e aí conseguiram, e queriam fazer foi presidente da Câmara, e estavam querendo fazer a campanha de prefeitura lá, inclusive, para os servidores. É, muito legal o projeto deles. São muito engajados. Vamos começar aqui então. O que que foi esse curso aqui, pessoal? Esse é o ponto-chave. Movimento Eficiência, a gente quer argumentar, né, trazer disputar o monopólio do termo eficiência. É isso que a gente está fazendo aqui. E então, esse curso foi para municiar os servidores, as servidoras, com argumentos. Existem argumentos bons, argumentos ótimos e argumentos mais ou menos. Nosso primeiro trabalho é mapear todos eles e deixar à disposição do, dos servidores. Porque a gente parte de uma premissa que a opinião pública é formada na conversação pública. E como que isso se dá? O servidor público está lá no churrasco e aí chega o cunhado e chama de parasita, aquela coisa toda. E às vezes o nosso colega não sabe responder, pede licença para ir no banheiro, fumar um cigarro. Ele não se convenceu de que ele é um parasita, ele sabe do que ele está fazendo. Só que quem viu o silêncio, né, os indecisos foram convencidos. Então a gente tem que municiar pelo menos essa galera a saber, né, debater e defender, formar uma tropa. Então a gente separou aqui, ao longo dessas 3 aulas que a gente, dessas 6 palestras que o Alcir muito bem organizou, a gente trouxe palestrantes para defender os mitos, de desmitificar, não é essa a palavra? Sobre o Estado, sobre o serviço público e sobre os servidores em particular. E a gente listou 25 mitos que eu pretendo fazer, listá-los aqui em uns 20, 25 minutos, e a gente depois vai debater como que isso, como que esses argumentos, essas ideias chegam, né, na sociedade. Então, primeiro, o Estado. O argumento do Estado, a gente separou 10 mitos aqui. Vamos lá. Então, primeiro que o debate não é sério. O debate não é sério por quê? Porque, primeiro, ele é um debate suspeito. É, Você tem um conflito de interesse com relação a quem gera essas ideias, financia essas ideias. A gente tem vários grupos, vários institutos financiados por empresários que se beneficiam do Estado. Tem dois tipos de gente que quer que o Estado reduza o tamanho. Um, que é que vê a gente como produto. Então, por exemplo, você tem é, o empresário Lehman, não sei o que ele faz da vida, não. Mas o Lehman, o que eu sei? Eu sei que ele faz duas coisas. Ele diz que acredita muito na educação e, e trabalha para incentivar parlamentares a defender essa bandeira, estando perto de si, dessa órbita, e, ao mesmo tempo, ele faz investimentos em startups de educação. Então, se o Estado se limitar a ser um comprador de serviços privados, ele ganharia bastante dinheiro também. Então, esse é um problema. O debate é suspeito por quem financia. E, em segundo, ele é evado de contradições, porque se usa o tempo inteiro exemplos de países que intervêm na economia como se fossem países liberais. Então, por exemplo, usam Singapura e Estados Unidos como exemplos de países bem-sucedidos, como se fossem liberais, mas eles são intervencionistas. Então, o debate já nasce errado daí. Em terceiro lugar, ele flerta com o conceito, com a ideia de que o Estado pode ser dispensável. Isso não faz sentido em nenhum caso, nem na prática, nem na teoria. Vamos na prática em primeiro lugar. Já teve uma vez que o Estado acabou, né? A gente viu, por exemplo, o Império Romano acabar. E o que aconteceu? Assim que rui um Estado, vira a lei do mais forte. Um aqui é o feudo, e aí e domina todo mundo. Então, daqui a pouco, se a gente vive numa barbárie dessa, quando a minha filha for casar, aí ela tem que ir lá, né, dormir primeiro com o rei. Enfim, o que o rei quiser vai ter que ser. É isso que a gente tem quando tem um Estado para proteger a gente. Por exemplo, né, o rei não gostou de você, pronto, sua vida acaba por ali. A gente tinha a República Romana que virou império e se deturpou. Demorou mais de 1000 anos para a coisa voltar a uma república. A gente pode ter um Estado sem liberdade, mas não há nenhum tipo de liberdade fora do Estado. Em último lugar, a prática, teoricamente. Teoricamente, é impossível
você não ter Estado. O filósofo Robert Nozick, ele é um liberal, ele defende o Estado mínimo, mas até ele fez um exercício mental e não conseguiu chegar num conceito sem Estado, conceitualizar, idealizar um mundo sem Estado. Porque ele diz assim, ó, se você botar o mercado para funcionar, a gente mora aqui na mesma rua, e aí eu tenho que ir trabalhar e cuidar da minha garagem, do meu carro, não vai dar certo. Então, o mercado se especializa. Então, daqui a pouco vai ter que ter uma agência de segurança privada. Só que, só que o problema é, se a gente dessa rua contrata uma agência privada e a rua do lado contrata outra agência de segurança privada, se a de lá for mais forte, eu não vou querer contratar a mais fraca com medo de uma tensão, de um conflito. Por quê? Porque disso decorre que o monopólio a força é um monopólio natural. Se a força é um monopólio natural, o Estado emerge, porque esse conceito de quem detém o monopólio da força é o Estado por definição. Então é impossível viver sem o Estado. O segundo mito é que pode haver anarquia com o capitalismo. Não pode, porque dinheiro é poder. Então, se a gente não tiver o Estado, a gente vai continuar tendo recursos materiais e dinheiro. Isso é poder. Então, você não vai ter um mundo com poder diluído. É impossível isso. Terceiro mito: o Estado atrapalha a economia. Esse mito, ele quer dizer que, de alguma forma, o capitalismo funciona apesar do Estado, o que é uma mentira. O capitalismo funciona por causa do Estado, né? E na história, o Estado viabilizou o capitalismo por pelo menos 4 pontos. Ponto número 1, direito de propriedade, né? Defende a propriedade privada. 2, os contratos formais, garante o contrato. 3, o Estado organizou uma moeda estável e padronizada. E, em quarto lugar, ele, pela garantia da força, protege os mercados. Então, sem o Estado, o capitalismo não funciona apesar do Estado, ele funciona por causa do Estado. Esse é o mito número 3. O mito número 4 é que reduzir o tamanho do Estado desenvolveria a economia do país. Ele é diferente do outro mito. Então, o mito 3 é: o Estado atrapalha a economia. Então, a gente viu, o capitalismo ele nasce por causa do Estado. Mas alguém poderia dizer que o Estado foi importante para iniciar o capitalismo, mas uma vez com o capitalismo andando, o Estado não precisaria mais intervir. É a mesma coisa que eu dizer assim, ó, amor, sua mãe foi muito importante para te criar, mas agora deixa ela, agora não mais, né? Isso a gente verifica que não é bem assim, porque o Estado ainda hoje é importante para fazer a economia crescer. Quais que são os principais países que são usados como um certo tipo de Estado mínimo que de tão enxuto cresceu o país. 4. Singapura. O que os liberais dizem? Que Singapura cresceu com o Estado mínimo. Onde que está a falha disso? Que o Estado lá, na verdade, ele é centralizador e ativo, e altamente ativo. Ele tem tributos baixos, mas ele planeja a economia. Irlanda. Foi sucesso os liberais dizem que foi sucesso por impostos baixos. Só que a falha está em que a Irlanda cresceu com o apoio da União Europeia e com a educação pública. E o Chile, que os liberais dizem que foi um modelo de liberalismo latino. Onde que está a falha? Gerou desigualdade extrema e crise social. Eles pediram uma nova constituição porque não está mais aguentando o país. E por último, os Estados Unidos, né, que todo mundo usa como referência de liberalismo, mas os Estados Unidos é o maior comprador público do mundo. Todo mundo sabe, né, que eles começam com a tecnologia militar e depois alguém vai lá e ganha dinheiro, né? GPS, tudo, né? Internet, beleza. Agora vamos uma sequência de uns 4 mitos aqui sobre os impostos. O quinto mito, quinto número 5. Imposto tira parte de sua propriedade privada. Isso é uma mentira, porque historicamente o imposto precede a propriedade privada. No começo, tudo era do rei. E aí o rei, aí a gente vai aos poucos ocupando o Estado, democratizando o poder, e depois disso a gente faz com que tenha propriedade privada. Essa propriedade privada, ela é uma mitigação da propriedade pública. O residual da propriedade pública é o que a gente chamou de imposto. Então nunca houve um mundo em que tudo era privado e depois que o imposto vem e pega alguma coisa. Não é isso. É o contrário. Tudo era público e o residual hoje é que é o imposto. Mito número 6, que imposto é uma restrição de liberdade. É, não confunde com o mito anterior, né, que tira a propriedade, mas o imposto é uma restrição de liberdade na medida em que eu tenho que
ter essa mitigação de recurso sem minha própria vontade, né? Então está tirando minha liberdade. E o mito está no fato de que as nossas liberdades civis e políticas foram conquistadas a partir dos impostos. Na história, o rei arrecadava o imposto e como esse imposto ele é um contato mais forte que o poder público tem com a gente, pega no bolso, é, as nobrezas, a- as altas castas que eram tributadas pelo rei foram lá e quiseram pelo menos ter alguma gerência dentro do Estado. Então a gente começa a ter os direitos civis e políticos a partir do peso que o imposto era. O imposto gerou essa luta, a necessidade dessa luta. Mito número 7. As pessoas recusam tributos. O professor Francisco Tavares, que coordena o GESF, Grupo de Estudos de Sociologia Fiscal, na Universidade Federal de Goiás. Esse Sociologia Fiscal, o professor trouxe aqui para o Brasil e é um campo de estudo que tenta fazer a seguinte pergunta: como as pessoas percebem os impostos? E ele fez uma pesquisa ampla, altamente científica e concluiu que as pessoas são a favor de que sejam fiscalizados os impostos, de modo geral, para toda a sociedade. Se perguntar para ele preferia que ele não pagasse. Mas e a sociedade toda? Ele falou, não, quero que fiscalize e que seja arrecadado o que deva ser arrecadado. Quase que uma espécie de uma teoria dos jogos ao contrário, né? Mito número 8. Imposto é roubo. Então a gente já viu que por tudo não, porque imposto é que trouxe democracia, desenvolvimento e direitos sociais. Se imposto é roubo, então o mito número 9 é que a gente ouve que sonegar é legítima defesa. Então, mesmo se o imposto não for roubo, ainda assim, sonegar seria legítima defesa, porque parte do meu dinheiro dos impostos que vai para o orçamento público é desvirtuado por meio de corrupção. Então, na verdade, eu estou me defendendo da corrupção. Essa é a estrutura desse mito. Esse mito é falho porque ele meio que traz como se tivesse uma ausência de moralidade na sonegação, né? Já que vai ter corrupção, eu vou sonegar primeiro para não dar para um político corrupto, né? Então eu vou roubar de mim mesmo, para não deixar o político roubar de mim, eu vou roubar de mim e pronto, vai ficar por aqui. Só que sonegação pode matar, sonegação mata, né? Um dinheiro a menos no SUS é leito a menos, pessoas morrem. Mito número 10. Se você defende o custo do Estado Social brasileiro, vai para Cuba. Essa é a frase que a gente ouve. Como que a gente quebra isso? Você pode devolver dizendo: se você acredita no Estado mínimo, vai para o Haiti, Somália, Libéria e Sudão do Sul. Esses sim são exemplos de Estado mínimo. Muito pouco orçamento em educação, segurança e saúde. E para isso ninguém quer ir. Eles querem ir para o Estado intervencionista, Estados Unidos. Antes de você entrar nos outros mitos do serviço público e do servidor público, a gente pode discutir essa questão do mito do Estado. Porque, na verdade, o que acontece com o Estado não que é outro mito, acabar com o Estado, na verdade, é se apropriar do Estado. A disputa é tomar conta do Estado para se aproveitar do Estado e acabar com o bem-estar social, né? Então, a gente podia dar um tempo para cada um falar sobre essa questão do Estado e o imposto também. A gente entraria um pouco também no serviço público, porque é uma forma de prestar serviço público, de distribuir renda. Então, eh, se me permite, Luiz, eu passaria para Desirê falar um pouquinho sobre essa questão desse mito, né, que o Lins bem expôs aqui, do Estado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, Goze, um grande companheiro, meus queridos Marcos, Vitor. Essas colocações que são feitas, nós escutamos isso reiteradas vezes, várias vezes ao dia, e a gente tem que pensar o seguinte: o que é o Estado? O Estado é uma composição de povo, território e força. Então, não existe essa possibilidade de você simplesmente suprimir o Estado, porque esses elementos que são constituidores dessa figura vão continuar existindo. Quer dizer, essa é a lição básica do que é o Estado. Ele é um território, ele é um povo que se identifica, que tem uma estrutura cultural e tem força, porque a força ela é derivada da existência do poder, de um governo que exista nesse Estado.
Então, eu vejo e lamento muito, né, que exista essa discussão, porque ela é primária do ponto de vista intelectual, não é isso? Porque esses elementos não vão sumir. O povo brasileiro não vai sumir, a nação brasileira não vai sumir, e o poder, seja ele exercido de uma forma ou de outra, ele vai continuar existindo. Então, existem lutas internas para você ter o poder, para que esse poder seja efetivamente representativo, né, e não represente simplesmente um instrumento de uma cúpula de gente que não constitui o povo na sua grande maioria. E outro mito, se vocês me permitem, a questão dos impostos. Os impostos, eles são instrumentos de realização de políticas públicas. E as políticas públicas, elas têm que existir em função daquelas pessoas que são desprovidas de riqueza e daquelas que têm alguma riqueza e dos ricos, porque essa é a qualidade da sociedade. Então, os impostos também não podem ser suprimidos. Agora, o que existe, por exemplo, a gente vê e temos colegas que são bastante dedicados, que falam sobre a dívida pública, constituição da dívida pública, que é um dinheiro onde eu devo numa ponta e eu mesma me capitalizo na ponta contrária, né, através de um jogo financeiro muito perverso, e esse jogo faz com que o Estado, antes dele botar dinheiro no orçamento, ele tenha que resgatar essa dívida, que é exatamente patrocinada pelo sistema financeiro dentro dessa ciranda, né? Nós temos um trabalho muito bem feito pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Quando a gente compreende esse mecanismo, a gente compreende os esquemas perversos de substituir o dinheiro da peça orçamentária. E o instrumento de política social e de justiça social e de distribuição dessa arrecadação de impostos é o orçamento e as outras leis orçamentárias. Aquelas que vão planificar por muito tempo como o Estado vai gastar, aquela que diz anualmente, olha, parte daquilo vai ser gasto aqui, e, finalmente, a peça do orçamento que é votada. Então, por exemplo, é muito constrangedor. Goze já passou por isso, eu já passei por isso e vocês já passaram por isso, de irmos em eventos familiares, ou sejam quais forem, e virar, você é servidora pública, você está com o burro na sombra, vocês são, tudo lá é uma mamata. Então, logicamente, é muito difícil para uma pessoa comum e num ambiente familiar ou um ambiente restrito, dar uma resposta. Até o servidor público, nesse sentido, ele é uma pessoa educada, de não expor o tamanho da ignorância de quem diz isso, né? O Estado, ele é necessário como regulador das relações humanas, ele é necessário do ponto de vista da distribuição da justiça social e, lamentavelmente, nós estamos chegando a um período de extremas distorções. Não existe distorção maior do que as emendas parlamentares, ao meu ver, porque ela deturpa, inclusive, a própria existência da lei orçamentária, e que ela seja feita pessoalmente. Se essa emenda parlamentar fosse um conjunto de deputados de um Estado que pegam determinadas obras ou, enfim, algumas políticas que precisam ser implementadas, faria algum sentido, mas não é assim. E, finalmente, nós também recolhemos o ônus de você ter um parlamento que não representa o povo na sua grande maioria. Um parlamento que quer representar uma minoria que detém a riqueza, né? Digamos assim, detém sistema financeiro, e não posso nem dizer de grandes empresas, mas, na verdade, nós temos parlamentares que entendem pouco da coisa pública, legislam mal, e o Brasil, nessa altura, ele não deveria dar mais passos atrás, ele deveria caminhar para frente. E a nossa Constituição, nesse sentido, ela é uma boa Constituição. A Constituição de 1988 foi um trabalho espetacular do ponto de vista da organização das ideias e de um Estado depois de tantos anos de restrição e de ditadura militar. Então, na verdade, esses parlamentares ajudam esse nicho, esse grupo, a capturarem
o que é produzido pela sociedade, que está destinado ao orçamento. Como você disse, quase 50% é para o pagamento da dívida pública, que não foi auditada. E quando fala assim, austeridade fiscal, fala no 20%, 30% da saúde, educação, segurança, né? E sem levar em consideração esse montante medonho, né, que seria destinado ao sistema financeiro, essa captura de Estado. Gozi, Eu queria começar, para falar de impostos, começar falando do que está acontecendo hoje no Brasil com os sindicatos, com a defesa dos trabalhadores. Muita gente está saindo de sindicatos, saindo de associações, porque tem que contribuir. São contra o imposto sindical, por exemplo, né? E o mercado ficou feliz da vida em acabar com o imposto sindical, porque foi apoiado pelos trabalhadores, inclusive, para acabar com o imposto sindical, e eles não perceberam até agora que a defesa deles como trabalhadores, a organização deles como trabalhadores depende daquilo que o sindicato recebe, Verdade. daquilo que a federação sindical recebe, daquilo que a central recebe. E o que se discute hoje? Para que eu vou pagar um imposto sindical? Para que eu vou pagar um valor para o sindicato? Eu posso viver muito bem sem o sindicato. Que equívoco, né? O que acontece com o Estado que se eliminar os impostos pagos ao Estado e o Estado acaba, está acabando os sindicatos, está acabando as associações. Agora, e aí a gente faz uma comparação. Os empresários, o Sistema S arrecada uma enormidade, bilhões de reais por ano. Vem de onde? Dos nossos impostos também. e é obrigatória. E é obrigatório. Então, a empresa obrigatoriamente paga para o Sistema S. Aí vocês vão, mas o Sistema S, eles têm escolas, eles têm clubes, eles têm uma porção de coisas que atendem ao cidadão brasileiro. Pois é, atendem do lado organizado pelo patronato, pelas grandes empresas. E os sindicatos, aquele que defende você nos seus problemas internos com a empresa, entendeu? Ele não precisa de dinheiro, então está na miséria, né? Perdeu o poder de trabalho o sindicato porque estão achando que é verdade, não precisa contribuir com o sindicato, mas você contribui através daquilo que você compra para o Sistema S. Então, contribuição é extremamente necessária. Não tem como. Aliás, é uma coisa engraçada, porque uma contribuição que dificilmente é reclamada é a distribuição das igrejas evangélicas, por exemplo. Não tenho nada contra, não. Eu acho que se ela quer existir, ela tem que ter contribuição mesmo. Mas eles contribuem tranquilamente, porque para eles é uma contribuição para o superior, para um Deus. É claro que esse trabalho da igreja está realmente trabalhando a religião do que participa daquela congregação. Mas ele precisa do dinheiro, então não é para Deus o dinheiro, é para existir a igreja. Às vezes até não precisaria de tanto, não é? Mas se não tivesse nada, também não existiria. Então, parte daí para o imposto do Estado. Como é que o Estado cumpre a sua parte social, que, aliás, é da Constituição de 88, não é? Exato. Essa Constituição, felizmente, trouxe o trabalho social, pôs força no trabalho social, portanto, nos servidores públicos, no serviço público, não é? Depois, num outro momento, a gente fala até por que está acabando isso também. Mas, importante, precisamos disso para que o Estado realmente, como disse o Vitor, consiga organizar a sociedade, em todos os sentidos. Organizar a sociedade para que ninguém morra de fome, organizar a sociedade para que todos tenham escola pública, quem não pode pagar uma escola particular, para que todos tenham o SUS como saúde
Imagine se não houvesse uma contribuição e o SUS não existisse durante a pandemia. Hoje nós estaríamos em 1/3 da população que nós temos no Brasil. Então, acho que, nesse momento, acho que eu falei o suficiente. Depois retomo mais tarde a questão da Então, Constituição. a mitologia de destruição do Estado é para se apoderar do Estado e não permitir que façam políticas públicas, né? Claro. E o serviço público? Legal. Deixa eu minimizar aqui minha tela. Pronto. Aí eu vou listar agora mais 15 mitos, que alguns são do serviço público e alguns são do servidor em particular, e a gente volta para um debate aqui e vamos ler as perguntas também de quem está aí. Então já pode deixar no comentário, perguntas que depois a gente vai recuperar tudo. Então vamos lá, serviço público, mitos do serviço público. O mito número 11 é: pagamos muitos impostos no Brasil porque a máquina está inchada. Esse é o mito. Como que a gente desconstrói esse mito? De fato, você tem uma percepção que a gente paga muito imposto, tem pouco retorno. Então, essa percepção ela é razoável de existir. Agora, não é porque a máquina está inchada. Por quê? Primeiro você tem que pegar isso, né? O gancho é esse. Quando o cunhado falar que está inchado, você fala: olha, é verdade, eu também entendo que a gente sente que paga muito e que não volta como a gente gostaria. Ok. Disso, você decorrer que a máquina está inchada, não é uma verdade, necessariamente. Vamos tentar olhar cada serviço. Saúde, educação, segurança, por aí vai. Algum você acha que está super orçado? Está com dinheiro demais na saúde? Está com dinheiro demais na educação? É isso? Não é isso. Todo mundo, todo bom cidadão consegue perceber que está suborçado, tudo isso. Então, alguma coisa há. Duas explicações estão na nossa cesta. Uma delas é de que a gente, de fato, é um país de renda média. A gente é um país com. O Brasil inteiro tem muita grana, só que nós somos muitas pessoas. Então, a nossa renda média per capita não é alta, é média. Disso decorre que a gente tem, por cidadão, R$ 1.500 por mês por impostos. A média é essa. Então, cada pessoa que existe tem R$ 1.500 por mês para ter o SUS, o asfaltamento, a segurança, a delegacia funcionando, a prefeitura, tudo funcionando. Tudo, com R$ 1.500. Então, não dá para fazer muito. E, além disso, tem um outro gargalo, que a gente tem a política de juro muito alta, que a Desirê trouxe bem. Então, parte disso está indo para o sistema financeiro. Mito número 12. Temos que parar de dar o peixe e ensinar a pescar. Esse é o mito. O mito parte de um pressuposto de que cada um consegue, os resultados que cada um consegue na vida deriva meio que de fatores exclusivamente intrínsecos a si mesmo. Então, por isso, a gente não precisaria de tanto serviço público assim. Tá dando peixe. Nesse mito ocorre o que a gente chama da romantização, né, do mito do Joaquim Barbosa, do Silvio Santos. A gente fica comemorando esse tipo de coisa, esse tipo de vitória excepcional, e a gente deveria estar comemorando são as vitórias é, é, as vitórias básicas, não as excepcionais. A gente devia comemorar quantas crianças não se formaram e entraram no mercado de trabalho esse ano, pelas vias do serviço público mesmo. E é muita gente que está vencendo. Poderia ser mais, mas tem muita gente vencendo. Mito número 13. Desigualdades sociais não deveriam ser um problema do Estado. Tem serviço demais, né? Minha Casa Minha Vida, tudo. Desigualdade não deveria ser uma preocupação do Estado. Aí eu vou trazer a carta que o FMI e o Banco Mundial entendem que sociedades menos desiguais têm mais consumo interno, da economia cresce. O Banco Mundial e o FMI entendem que políticas distributivas bem desenhadas não atrapalham o crescimento do Estado, pelo contrário, elas fortalecem o trabalho do Estado. Mito 14. Para um país crescer, temos que escolher gastar menos do que a previsão da arrecadação. Na verdade, não funciona assim, né? Os países que cresceram, eles primeiro tomaram uma decisão estratégica e foram atrás do dinheiro para fazer, que é como os Estados Unidos, a China faz agora. Primeiro eles tomam a decisão política estratégica e depois correm atrás. Mito 15. Se não tivermos política de austeridade, o país vai quebrar. Primeiro é que isso não faz sentido economicamente. Não existe um país quebrar.
Um país que tem moeda própria não quebra. Ele pode ter inflação se emitir moeda, mas ele não quebra. Ele tem inflação. Então, essa é a primeira parte do mito. É impossível, não faz sentido conceitual um país quebrar. Mas, ok, deu para entender o que você quer dizer. Você quer dizer que o país vai mal, não é isso? Tá bom. O fenômeno prático. Na pandemia, todo mundo gastou um monte e ninguém foi mal. 16, mito 16. O serviço público é ineficiente. Vamos usar um exemplo de plano de saúde. A gente aqui na Fresp, a gente é gestor de saúde, então podemos falar. Um plano de saúde privado, que não é o nosso caso, né? A gente é autogestão, a gente é sem fim lucrativo. Mas um plano de saúde privado, por exemplo, como que você classifica um gestor eficiente de um plano de saúde? É aquele cara que não conseguiu blindar para quem é muito doente, já não entrar no plano dele. Tratamento que é caro, ele tenta fazer, não cobrir. É assim que ele vai cortando e depois vai bem. Agora, se você botar isso na saúde pública, alguém chamaria isso de eficiente? A gente não estar cuidando das pessoas, ser eficiente? A régua para usar, a régua com a qual a gente avalia um bom gestor público não é a mesma regra que a gente pode usar para avaliar perdão, a régua que a gente usa para avaliar um gestor privado não é adequada para avaliar como a gente vem a medir um gestor público. São objetivos completamente diferentes. Então, você não pode usar a eficiência de ficar com dinheiro no azul do privado e dizer, já que o público não consegue, é eficiente. Isso não faz sentido. Em segundo lugar, por definição, a iniciativa privada precisa, além de todos os custos, ter uma rubrica que o Estado não precisa ter, que chama lucro. Então, você pega tudo que custa para fazer um sanduíche. Um Estado poderia fazer assim. E uma empresa vai ter que ter tudo que custa um sanduíche e lucro. Então, por definição, você tem uma rubrica a mais no privado. Tá, mas a gente não verifica isso na prática, né? Então, daí vem a percepção de que o lucro parece ser tão bom que ele faz a pessoa ter mais fôlego para organizar o resto, e mesmo assim fica tudo mais barato. Eu consigo olhar para fora e verificar casos em que é isso mesmo. Mas aí que está uma falta de boa-fé na hora do debate. Se, por definição, o Estado não precisa ter lucro, a gente deve arregaçar as mangas e estudar academicamente e implementar boas práticas para, então, como que a gente faz um bom mecanismo de gestão público que, se a gente der certo, a gente vai ter um bom mecanismo e, ainda assim, não vai ter o lucro para precisar pagar. Então, esse que mas quem financia isso quer vender a gente, quer ganhar dinheiro com a gente. Então, aí mora uma parte da má-fé do debate. Mito número 17. A privatização melhora a qualidade de serviço público e a experiência da telecomunicação prova isso. Qualquer cunhado sabe falar isso. A resposta era longa. Agora ela é assim. Enel. E o mito 18. Agora vamos para a série de mitos. Na verdade, podemos seguir? Aí depois a gente debate Prefere tudo? assim? Pode ser? Tá Que bom. senão a gente não Então estica aqui. termina e É. a gente depois discute os Mas é dois. interessante que tem caso de reestatização. No Texas, nos Estados Unidos teve reestatização. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no celeiro do Partido Republicano, no Texas, teve reestatização. E a Desirê está aqui complementando que até na Inglaterra e tal. Bacana, não tinha ciência. Mitos do serviço público. Mais uns 7 ou 8 e a gente acaba. Mito número 18. Servidor público, serviço público. Do servidor. Agora é mito só do servidor. Servidor. A gente primeiro foi no Estado, depois no serviço público e agora no servidor. Mito 18. Servidor tem o privilégio da estabilidade. É verdadeiro que o servidor público tem essa prerrogativa da estabilidade que um trabalhador privado não tem hoje. Daí decorrem dois mitos. O primeiro é um fato, é inegável. O servidor tem essa prerrogativa da estabilidade. Então, o mito número 1 é: se essa prerrogativa for justa, é uma prerrogativa. Simples, não é uma prerrogativa qualificada chamada privilégio. Se essa prerrogativa for injusta, ela é sim um privilégio. Vamos então debruçar sobre isso. Eu sou auditor fiscal. Como que eu conseguiria fiscalizar os poderosos? Como que um juiz teria isenção para julgar os poderosos? E daí decorre. Então, já que a estabilidade protege, é justamente para
para proteger o aparato burocrático dos poderosos, essa prerrogativa da estabilidade, ela não é injusta. Em não sendo injusta, o servidor público tem a prerrogativa da estabilidade, não o privilégio dela. Essa é uma parte do mito. A outra parte é que essa frase de que o servidor público tem o privilégio da estabilidade, ela está quase que tentando enquadrar o fato de que apenas servidores públicos e não os trabalhadores privados têm algum mecanismo de estabilização. Antes, antes os trabalhadores privados tinham estabilidade depois de 10 anos de serviço. E isso foi substituído pelo FGTS. E o servidor público, em caso de demissão, não tem FGTS. Então, disso decorre que todos os trabalhadores têm algum mecanismo de estabilização. O trabalhador privado já teve estabilidade e hoje tem FGTS. O servidor público tem estabilidade. Você pode achar que um mecanismo é melhor do que o outro, mas disso não decorre que apenas servidores públicos têm algum mecanismo de estabilização do seu emprego. Mito 19. Retirar a estabilidade do servidor seria um avanço para o mercado de trabalho. Quase que assim, vai trazer cuidado, então é um avanço para o mercado de trabalho. Esse mito, ele está falho pelo seguinte ponto. Se, considerando esse mecanismo particular de estabilização que é a estabilidade, se nem o servidor mais tiver estabilidade, a gente não está a mais um passo de melhorar para o privado, a gente está um passo mais longe de melhorar condições para o privado. Então, tirar a estabilidade do servidor não vai nos ajudar a melhorar as condições de estabilidade para o privado, vai apenas atrapalhar, a gente vai ficar mais longe do nosso objetivo. Então, assim a gente encerra o mito 19. Mito 20. A estabilidade pretende beneficiar o servidor. E esse mito é justamente por isso. Já que a estabilidade é um mecanismo de proteção do cidadão contra os poderosos, ela, de fato, ela é um ganho incidental que o trabalhador do serviço público tem. É um ganho incidental. Eu poderia estar numa fábrica de alumínio ou no Estado. O Estado precisa de estabilidade. Esse tipo em particular, ele não consegue viver sem. Uma fábrica de alumínio, eu defendo que tenha também, mas não, mas consegue viver sem. O Estado, não, senão ele seria totalmente cooptado pelo poder econômico. Eu, que sou um trabalhador público, eu tenho sim o ganho incidental de ter essa habilidade, porque eu estou trabalhando num lugar que precisa funcionar assim. Então, de fato, mas ela não pretende me beneficiar, ela protege o cidadão contra os poderosos. E aí, dois casos claros. O trabalhador do Ministério da Saúde que denunciou a possibilidade de corrupção das vacinas e o caso das joias com a Receita Federal. Sem isso, a gente não conseguiria enfrentar um governo federal. Número 21. Servidores públicos geralmente têm altos salários. Geralmente não tem. Existem bons salários no setor público, mas geralmente não tem. O IPEA constatou que a maior parte dos servidores públicos são os municipais e eles ganham uma média de R$ 3.000. Mito 22. O servidor público tem uma aposentadoria privilegiada. Para combater esse mito, a gente tem que quebrar em 3 partes. Esse mito ele tenta enquadrar que o servidor tem um regime melhor do que o do privado. 2, esse mito pressupõe que o regime diferenciado do servidor é quase que apenas um bônus, sem contrapartida. E 3, quando o cara fala isso, ele está querendo dizer, quem ouve acha que esse regime vigora atualmente. Então, vamos quebrar um a um. Parte 1 do mito que o servidor público tem aposentadoria privilegiada. É esse. Ele possui um regime melhor do que o do privado. Ele possui um regime diferente. Não necessariamente melhor. Tem gente que vai achar melhor, tem gente que não vai achar melhor. Existe hoje um movimento, inclusive, de carreiras de trabalhadores querendo migrar para o regime atual, que é do INSS. Então, tem gente que não prefere esse regime que o cunhado chama de privilégio. 2, esse regime diferenciado é livre de contrapartidas. É quase como quem diz assim, ó, o trabalhador privado contribui com tanto, o trabalhador público contribui com tanto, com o mesmo tanto. Ao final, o trabalhador privado vai receber só um pouquinho e o público vai receber um montão. Não é assim. O trabalhador privado contribui com isso e o trabalhador público contribui com isso. Ao final, um recebe isso e o outro recebe isso. Não é apenas um bônus.
E três, esse regime não vigora mais atualmente. Se você vê hoje um edital, seu cunhado, eles falam mal, aí depois querem fazer o concurso. Aí depois não passa, aí continua falando mal, né? Esse cunhado, se ele vê um edital hoje, ele não vai ter aposentadoria privilegiada. Número 23. O servidor público improdutivo não é demitido. Não existe isso. Se o servidor público for comprovado lá no RH do órgão considerado que ele foi improdutivo, ele é demitido. Estabilidade não é a mesma coisa que ser vitalício. Estabilidade é para, se eu postar uma coisa falando mal, eu não concordo com a política do governador, com a política do presidente, do deputado, não sei o quê, eu não vou ser demitido por isso, porque isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Isso, disso decorre a estabilidade. A gente vê hoje nos Estados Unidos, o Trump saiu demitindo um monte de gente, né? O Bolsonaro acho que fez isso também. Vamos lá. Mito 24, só mais dois agora. Esse último é: servidor público é marajá. Analisar a linha do tempo já desconstrói o mito. Em 88, a gente torna o concurso público obrigatório para ingresso no Estado. Em 89, Collor traz esse discurso do Marajá, mobiliza a nação e ganha uma eleição presidencial. Com o apoio da imprensa, Veja, primeira capa da Veja. Percebe que, um ano depois da regra do concurso público, o Collor ganha a simpatia de todo mundo chamando o servidor de Marajá? Não estava se referindo ao servidor público concursado que há poucos meses estava implantado esse regime. Então, o mito é: se isso chegou a ser verdade em 89, não tem mais nada a ver 37 anos depois. É outra regra hoje. E o último mito: o Brasil tem servidor demais. A OCDE fez o estudo, né? E a gente tem 1/8, 12,5% dos trabalhadores trabalham no público. 7/8 no privado, 1/8 no público. Então precisa de a cada tanto de gente que trabalha em fábricas, empresas, não sei o quê, precisa de alguém para tomar conta se um quiser assaltar o outro na esquina, né? É uma função. E a nossa função é baixa. A gente, na OCDE, a gente fica abaixo de 13 países, 11 países. A gente, em primeiro lugar, está a Noruega, com 30% dos trabalhadores no setor público. Em segundo lugar, a Dinamarca, com 29,1%. Em terceiro, Suécia, 28,6%. Quarto, Finlândia, 24,9%. Quinto, França, 21,4%. Sexto, Canadá, com 18,2%. Sétimo, Grécia, com 18%. Oitavo, Reino Unido, com 16,4%. Nono, Espanha, com 15,7%. Em décimo lugar, Estados Unidos, com 15,3%. 11, Itália, com 13,6%. 12, aí vem o Brasil com 12,5%. Então, os Estados Unidos, só para ficar, os Estados Unidos está com 15,7% dos trabalhadores públicos, enquanto o Brasil tem 12,5%. E lá no último é 30% a Noruega, enquanto a gente é 12,5% aqui no Brasil. Então, o Brasil não tem servidor demais. Então, qual que seria o meu fechamento? É dizer que eu não cataloguei, eu não estudei esse mito. Esse mito é uma catalogação do que a gente viu aqui nesse curso, né? E eu elenquei os que era mais legal para resumir aqui. Então, por essa série de motivos de mito que a gente consegue destruir um a um com calma, considerando principalmente o mito número 1, que é que o debate nem é sério, a minha conclusão é que a gente tem que partir para o ataque e tem que classificar que o debate sobre o Estado acabar ou reduzir drasticamente, simplesmente é um debate cafona. Terminei. Então, a gente tem que levar em consideração, muito bem exposto esses mitos, né, para que porque esses mitos, essas mentiras, elas não vêm isoladamente, elas vêm como uma narrativa. Olha, o Estado gasta muito e, portanto, há necessidade de uma austeridade fiscal. Vamos destrinchar isso aí. O Estado gasta muito, ou seja, investe, o gasto é chamar, o que eles chamam de gasto, o que se chama de gasto, a mídia chama de gasto, é investimento no social.
é a distribuição de renda. É aquilo que a gente produziu, o Estado produziu, e deve ir para a população como serviço público. Isso é chamado de gasto. Por que austeridade fiscal? É para que vá para dividendos, que é o lucro, né? O dividendo não é tributado. 50% do orçamento, o Desirê comentou, quase 50% em todas as entidades, 49%, 40%. Eu É, não sei falar para você o número exato. mas é quase metade da pizza, né? O que é essa pizza? É o orçamento, que é aquilo que é destinado para o que o Estado tem para gastar. Só que não gasta, assim. O que se refere ao pagamento da dívida pública não é considerado, não entra na austeridade fiscal. Só entra na austeridade fiscal o que é investido e não gasto, que é outro mito, né, que é gasto para o bem-estar social. E mais uma coisa, por exemplo, a eficiência, né? A gente quer tirar a carga da eficiência, no sentido de que eficiência, a Petrobras não era eficiente, porque ela não tinha lucro, mas ela tinha um projeto com o pré-sal de investir na educação, investir na saúde, o que fosse, né, o que tivesse de rendimento da Petrobras. Mas não. A partir do momento em que o dividendo, isso não vai ser mais destinado ao bem-estar social, vai ser destinado ao dividendo, aos investidores, aí sim. Então, a Petrobras passou a ser eficiente. Então, a eficiência é medida do ponto de vista da distribuição de lucro e não na medida do bem-estar que ela propicia para a população. Também a Enel, né? Enel, a gente viu hoje, faltou luz de novo. Choveu, falta luz. Por quê? Porque despediu um monte de funcionário que a empresa estatal tinha, mas ficava de prontidão, porque isso não dá lucro, isso vai prejudicar os dividendos e a população, né? Então, esses mitos, isoladamente, constroem uma narrativa. Gasta-se, o Estado gasta muito, há necessidade de austeridade fiscal e o governo fica refém disso tudo. Então, é bom desmitificar para que a gente possa compreender esse discurso, essa narrativa que engana todo mundo e não permite que a gente tenha autonomia e sejamos um Estado autônomo. O que você acha, Desirê? Bom, E o servidor público, só para completar, a estabilidade, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Trump mandou embora todo mundo, quer dizer, porque foi contra, né, digamos assim, a impropriedade dele. Ele foi condenado e ele estava sendo investigado. Quem investigou o Trump foi, ou aqui no Brasil seria o caso das joias, né? Tem até o Camilo Noda Caldas, na primeira aula, explicou muito bem essa situação de que esse servidor que não entregou as joias para o Bolsonaro, lá para o pessoal, fala, não, eu tenho razão, e entra com processo administrativo, se for o caso, se eu estou agindo inadequadamente, eu vou ser demitido. Então, tem como demitir. É uma mentira. Tem como demitir o servidor público, sim, através de processo administrativo. E ele tem a garantia de fazer conforme a lei, e não por vontade política. O que você acha dele? olha, eu acho que vocês cometeram uma maldade comigo e com o Gozzi, porque cada ponto desse valeria uma reflexão bastante aprofundada, porque nós estamos cercados de muita desinformação no que diz respeito a Estado, a impostos, a serviço público e a servidor público. As pessoas se esquecem que o império, a formatação do Estado, ela deriva da lei. Então, aquilo que tem previsão legal, num primeiro momento, não pode ser considerado como se ilegal fosse. Então, o princípio da estabilidade, o princípio da eficiência, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, esses, moralidade, eficiência, moralidade, publicidade, legalidade, são
cláusulas pétreas e acrescentado agora o princípio da eficiência. Agora, veja o seguinte, a eficiência, da maneira como ela foi posta, ela dá a impressão que é uma penalidade para o servidor. Ele tem que ser eficiente, não é isso? Quando, na verdade, a eficiência ela decorre também de uma máquina ajustada, bem pensada, com o serviço público claro e organizado de tal forma que aquele elemento que presta um concurso e hoje pode ser contratado pela CLT, ele tem funções definidas. Essa semana, nós estávamos falando sobre isso, teve uma reunião na Fiesp que tratou exatamente de reforma administrativa. E me lembro da fala do ministro Gilmar Mendes e também da nossa ministra Esther Dweck. E me lembro de uma coisa em particular que ela falou, que o Estado ia deixar de ser analógico para ser um Estado totalmente informatizado. Nada contra isso, não é? Mas nós temos que traçar um paralelo disso com a questão da possibilidade de você, reconhecida pelo STF, de você ter servidores contratados pela CLT. Então, esse servidor que vai ser contratado pela CLT, ele vai seguir qual justiça? Ele vai seguir a justiça trabalhista ou ele vai ser julgado, por exemplo, na vara da Fazenda Pública? Esse é um aspecto que tem que ser resolvido, né? Ele vai ter o fundo de garantia, ele vai ter o dissídio coletivo, né? Então, são algumas coisas que precisam ficar muito claras e que não estão numa névoa. O Brasil ele tem um conjunto de regras que eu acho que, se ele fosse respeitado ao longo do tempo, ele se consolidaria e ele também daria um pouco mais de calma a esse frenesi de má informação, porque, na realidade, todas essas dúvidas e essas opiniões desses cunhados muito desinformados, ela deriva de uma publicidade feita pela nossa mídia que tem dono e tem ideologia, certo? Na verdade, para esse povo, seria bom que o Brasil fosse um país de escravos, né? Que você pega o trabalho em troca de um prato de comida. Essa é a mentalidade que ainda existe hoje, é uma mentalidade de escravos, de senhor de escravo. Não é uma mentalidade de pessoas que são assalariadas, pessoas que têm plano de carreira. Tudo isso deriva de um conjunto de legislação. A pessoa que faz um concurso público e ela tem estabilidade, e ela é uma servidora pública, é porque ela está desempenhando uma função, que é uma função estatal, e é uma função que se destina a durar ao longo do tempo, e, portanto, ela é revestida de algumas prerrogativas, mas ela também tem algumas obrigações, e obrigações que são também, na mesma proporção, são obrigações pesadas e que ela tem que dar conta. Então, o serviço público, ele decorre de um Estado. Se o Estado é bem organizado, se ele respeita suas leis, se ele é probo, se ele zela pela verba que ele recebe, que é muita, e aplica isso de forma isenta, né, em função do serviço público, em função da sociedade, ele está ali existindo para não dar lucro. Isso é uma função da empresa privada e do ente privado, não é a função do Estado. O Estado tem que equilibrar as relações, certo? E o servidor público, ele existe nessa medida, trabalhando para que o Estado cumpra essa função, que é uma nobre função, diga-se de passagem. Então, eu abro agora para o meu grande... Exatamente. Goze, O Vitor criou aí o movimento Eficiência. Isso é muito importante, realmente. Precisamos de ter eficiência com o cidadão, só que nós estamos impossibilitados dessa eficiência enquanto o Estado for o Estado que nós temos hoje. É muito Exatamente. difícil convencer o cidadão da nossa eficiência. Você falou do cunhado. Eu falo dos meus vizinhos. Eu moro num prédio, no meu andar são 4 apartamentos.
3 são trabalhadores, um é servidor público. Percebe a diferença? Como é que eu convenço outros 3 que eu trabalho tanto ou mais que eles, que eu, inclusive, trabalho para eles? Como é que eu convenço isso? Eu tenho um vizinho que sai de bicicleta das 6 às 7 horas, aí vem tomar banho, sai para trabalhar, entendeu? E eu saio depois com a minha maleta e tal. Quer dizer, eu não sou trabalhador. Uma das coisas que o servidor público tem que colocar na cabeça é o orgulho, que lhe falta muito, é o orgulho de ser um trabalhador do Estado. E aí vem a diferença, não é? O que é um trabalhador da iniciativa privada e um trabalhador do Estado? Vamos começar por aí. O trabalhador da iniciativa privada, ele não é o fixo é o dono da empresa, fixo é o patrão. No Estado, fixo somos nós, servidores públicos. Os outros são eleitos a cada 2 anos, 4 anos, 8 anos, entendeu? Mas nós é que vamos levando o Estado, na verdade, apenas nos utilizando da política daquele que foi eleito. Né? Então, essas coisas, como pôr isso na cabeça do cidadão? Né? Porque tem uma coisa que nos divide muito com o cidadão, chama o balcão de atendimento. Então, o cidadão vai lá no hospital público e tal, precisa de um remédio. E aquele remédio pode ser distribuído, dizem que vai ser distribuído gratuitamente para ele. Mas ele chega lá, vem buscar o remédio tal, e o servidor que está do outro lado do balcão fala: olha, a gente não tem esse remédio, não chegou ainda. Quem que ele fala, de quem ele fala mal? Do servidor que não tem o remédio. Não é da estrutura que não trouxe o remédio para ser distribuído. Aí ele volta no segundo dia, terceiro dia, na outra semana, e nada do remédio chegar. Olha o que é o serviço público. Olha o que é o servidor público. Percebe? Falta esta estrutura de trabalho do servidor público. Né? E isto dificulta a gente mostrar como somos eficientes. Nós somos eficientes. O Estado atrapalha a nossa eficiência. Não o Estado como instituição, aqueles que dirigem o Estado, os governadores. Olha o Estado de São Paulo, acabou de falar da Enel. Entendeu? Sabesp já está com problemas. Já aumentou o custo de esgoto, de água, etc. e tal, que diz que ia ser até mais barato, não é? Então, tudo isso está passando para a iniciativa privada. E aí, vamos pegar 1988. Eu participei, naquela época, da Constituinte. Né? Participei nas discussões lá e assistindo. Né? Foi uma Constituição, se não perfeita, às portas da perfeição. Ela cuidou do social de uma forma como o Brasil não conhecia até então. Não é? O Brasil vivia de golpes. A Constituição de 88 quase teve um golpe agora, mas até esse golpe ela segurou. A Constituição de 88. Não é? Então, a Constituição de 88 montou um sistema de previdência, mostrou um sistema de saúde, mostrou um sistema e botou tudo no artigo 6º da Constituição. É um direito do cidadão. E como é que chega no cidadão? O cidadão vai lá na Constituição e fala: cadê o meu direito? Não, chega pelas mãos do servidor público. Quem distribui a justiça para o cidadão é o servidor público. Não é nem o desembargador, nem o juiz, porque eles dão a sentença e quem vai levar para o cidadão é o escrevente do cartório. Não é? Na saúde, quem é que dá a saúde para o cidadão? Não é? Servidores públicos, seja médicos, ou seja enfermeiros, ou seja pessoa da limpeza. Não é? Então, isso é muito importante na Constituição de 88. Mas o mercado ficou doido da vida com essa Constituição de 88. Tiraram da gente o que poderia ser lucro. Vamos começar a destruir a Constituição de 88? Quantas emendas já tem na Constituição de 88? Todas para destruir aquilo que era social, a parte social da Constituição. Né? Muitos. Até chegar só para ser rápido, não demorar muito, até chegar na 32. Né? A 32 era assim: vamos montar o Estado diferente. O Estado é da iniciativa privada. Aquilo que sobrar, porque a gente não vai ter lucro com essa sobra, deixa para o Estado fazer. Não é? E nós conseguimos segurar a Constituição de 80, a PEC 32. Conseguimos.
Vou contar uma história quando eu tinha 7 anos de idade. Eu adorava que a minha mãe fazia aquela polenta mole, punha no prato, fumaça saindo, e eu reclamava, tá quente. E a minha mãe colocava leite gelado em volta do prato e falava, vai comendo pelas beiradas, meu filho. Nós estamos sendo comidos pela beirada no serviço público. Não foi a PEC 32? Quanta coisa já da PEC 32 destruiu o trabalho do servidor público e do serviço público. Entendeu? Um exemplo, né, porque nós temos que conversar, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é responsável de uma série de problemas sociais, entendeu? Fernando Henrique Cardoso fala, não precisa mais ter regime jurídico único, cada um contrata do jeito que quiser. Né? Aí os partidos de oposição entraram com uma DI. O Supremo falou, não, falou agora há pouco, né? Não, tá certo, não precisa ter mesmo regime jurídico único. No estado de São Paulo, nosso estado, 50% dos trabalhadores do estado são da iniciativa, são da CLT. E só 50% são efetivos. Só 50% contribuem para o SPPREV. Os outros 50% contribuem para o INSS. Não tem concurso e as pessoas antigas vão se aposentando. O que vai acontecer? Aquilo que o Bolsonaro pôs na reforma da Previdência. No futuro, vamos unir, vai ser uma Previdência só, o regime próprio com o regime geral. Não percebem a especificidade que a gente já colocou aqui do que é o servidor público. O servidor público não trabalha por lucro. A empresa, quando você vai numa mesa de negociação com uma empresa privada, aquilo que ela dá de aumento para os seus trabalhadores vai para o produto. E no servidor público vai para quem? São os impostos que nos pagam, não é? Pega o meu judiciário. Eu sou do judiciário, aposentado. Nós estamos com 30% de defasagem salarial. Não se cumpre a Constituição. Não se cumpre a lei aprovada na Assembleia Legislativa. Significa que nós trabalhamos 12 meses, mas ganhamos por 9. Como é que pode ser isso? E eu estava no Supremo quando foi discutida a obrigatoriedade de cumprir o artigo 3710, se eu não me engano, né? E o Supremo decidiu o seguinte, tem que cumprir. É Constituição. Mas, se o Estado disser que não tem o dinheiro para cumprir, ele manda um ofício para a Assembleia Legislativa dizendo que ele deixou de cumprir a Constituição para a reposição salarial porque ele não tem dinheiro e está tudo resolvido. Pode ser um troço desse? Pode ser o aposentado, depois de aposentado, que só no Brasil acontece, só no serviço público, continuar pagando a aposentadoria? Então, veja, tudo isso nós precisamos mostrar para a população. Aquela que acha que nós trabalhamos poucos, ganhamos muito. Aliás, misturam, né? Porque no judiciário, por exemplo, eles misturam. O pessoal do judiciário é que ganha um dinheirão todo mês, não é isso? Ganha mesmo. Se você abrir o Diário Oficial de hoje, posso falar, porque está no Diário Oficial, todos os desembargadores este mês receberam, o que recebeu menos foi 130 mil no mês. Mas a imprensa, quando fala do judiciário, fala dele no global. Não fala, os membros são diferentes dos trabalhadores do judiciário. Dos servidores. Percebe? E a questão da estabilidade, a estabilidade não é nenhuma coisa boa para o servidor, é para o Estado. Veja, vou num caso bem simples. Santos, durante a pandemia, obrigatório na praia o uso de máscara. O guarda pegou um desembargador andando sem máscara na praia e multou. O desembargador ficou doido da vida. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por isso você pode andar sem máscara? Se a população toda tem que andar de máscara? Ele ligou para o chefe da polícia de Santos, dedando o guarda. Ligou para o Tribunal de Justiça, dizendo que ele, desembargador, estava sendo multado por estar sem a coisa, né? Se esse guarda não tivesse a estabilidade, o Estado estava danado,
porque é o Estado que ia sofrer. Era um guarda a menos para o Estado. Era um Estado que ia despedir um cara que estava sendo justo, que E estava uma cumprindo a lei. Cumprindo a uma lei. lei não cumprida. Pois é, e Tá a lei não cumprida. Cumprindo a Né? lei, né? Então, essas coisas todas a gente tem que. E aí, para encerrar, né? Eu lembro de um momento na, na, na Globo, eu vi na Globo, há muitos anos atrás, uma criança com fome, sem ter o que comer, ela estava comendo um torrão de terra. É para isso que o Estado existe. É para que ele não precise mais comer terra, mas que ele possa ter um café da manhã, que ele possa ter um almoço, que ele possa ter uma janta, entendeu? Que ele não tenha uma grande mesa, mas que ele tenha o suficiente para sobreviver. Por isso, o Estado, por isso, o serviço público, por isso a importância do servidor público, que é quem leva para o cidadão o serviço público. Era isso, obrigado. Muito bem, é por isso que a gente está aqui para desmitificar, porque as palavras são ideológicas, né? Você falou da reforma administrativa, mas não é uma reforma, é uma destruição do Estado. Então, se destrói e utiliza-se a palavra reforma para ficar mais palatável. A mesma coisa com os direitos trabalhistas, né? Você cria o empreendedorismo, ou a pessoa é autônoma, não precisa de CLT. Para quê? Para você subtrair o direito das pessoas e usa uma palavra bonita. Quer dizer, então a questão é ideológica. Assim como aí eu passo para o Lins, a questão da eficiência. Eficiência não é só distribuir dividendo, distribuir lucro. Eficiência é no sentido de um serviço público de qualidade e distribuição de renda. Certo, Dentro da Vitor? sua especificidade, né? Porque vamos imaginar o seguinte cenário: a Assembleia Legislativa, algumas vezes, ou muitas vezes, ela funciona em sessão extraordinária. Então, você está ali, trabalhou já 8 horas, vai ficar mais 2, mais 4 horas. Aí não existe hora extra, na verdade. A pessoa está dando um serviço gratuito, digamos, né? E como seria a eficiência que para uma pessoa que está no plenário assessorando um parlamentar, abstraindo a qualidade do parlamentar, mas a obrigação do assessor é ele ter um conjunto de todas as regras regimentais na cabeça para ele orientar e, ao ser demandado pelo parlamentar, ele explicar, olha, não é isso, 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 agora vai lá e obstrui, enfim. Então, a pessoa tem que ter uma prontidão bastante grande, né? Tem que estar desperto o tempo todo. Então, eu julgo isso como uma demonstração clara de eficiência. Como um funcionário do departamento de comissões que prepara aquele tanto de proposituras para ser analisado na sessão ordinária da comissão, ele também tem que ter um grau de eficiência sobre isso. Ao elaborar um parecer, ele faz um monte de pesquisa. Então, ele tem uma responsabilidade sobre isso daí, que Isso, ele sempre procura aprofundar, né? isso tudo deve estar ligado à efetividade, que é uma nova Sim, são revisão constitucional. A é, efetividade é o seguinte: a gente faz uma ponte com economicidade, com eficiência muito bem feita e com uma eficácia, foi muito rápida, mas não liga nada a lugar nenhum. Faltou efetividade. Então, todos esses princípios a gente deve começar. Por isso, a questão da eficiência, no sentido de uma verdadeira prestação de serviço e não no sentido de meramente distribuição de lucro, de cumprir como é atos. usada Sim, mas atualmente. exatamente, a eficiência, ela dá a possibilidade e pede que o servidor seja um cidadão, uma cidadã reflexiva. Ele está trabalhando, ele tem que colaborar com aquele processo, dentro do processo de produção daquilo que ele está executando. E eu não vejo em lugar nenhum que nós temos conhecimento que o servidor não queira fazer isso, né? Às De uma vezes forma ele geral, não tem o instrumental. E há uma outra perversidade, porque você privilegia aquelas carreiras que são carreiras típicas de Estado. As carreiras que não são assim definidas, o servidor ele é penalizado com uma política
mal elaborada de reajustes. É, ele é, ele é uma grande massa, por exemplo, para você conseguir a recuperação salarial. Nós temos no Legislativo, agora na campanha salarial, nós estamos pedindo os 13,36% e mais 3% de aumento real. Esses 13,36% é o remanescente daquilo que não foi incorporado aos vencimentos, aos pagamentos, por força da pandemia. Então, nós estamos negociando isso ao longo dos anos. Mas não deveria ser assim. E, normalmente, a opinião pública, ela acaba julgando pelas discrepâncias que ela vê, né? Então, ela tem realmente, como o Gozzi falou, a ideia de que isso é praticado por todo servidor. E E como o isso Gozzi não é falou, verdade. a questão da vontade política, o que dê condições de você prestar esse serviço adequadamente. Legal. Talvez essa seja aqui. A gente está encaminhando para o final e obrigado por você ter ficado até aqui. Agora eu vou fazer um anúncio e vou pedir para você escrever aqui no chat. A gente vai ler alguns comunicados, alguns comentários aqui. E se faltou algum mito nessa aula, em qualquer outra, se você acha que tem algum para corroborar, escreve aqui, que a gente depois vai pegar no chat e acrescentar isso ao rol. Essa movimentação que a gente está fazendo é para catalogar todos. E se você reparou, se minha tentativa foi bem sucedida, a gente tentou fazer uma catalogação honesta. Nós vamos organizar um livro também, É a isso. partir dessa. Tá anunciado agora. O Alcir falou aqui o que é verdade. Eu e o Alcir. Ó, Bruno, então, ó, filma o rosto dele assim, ó. Quem que é o Alcir? Pronto, ali. Isso aí. Pronto, voltou. Eu e o Alcir vamos organizar um livro chamado Como Debater com Quem Quer que a História Acabe. Que a gente vai compilar tudo que foi isso até aqui e vamos atrás de novos mitos. E a gente vai tentar usar a estrutura lógica, quase como uma apologética, né? Dividir os argumentos logicamente e tentar destrinchar, que foi a minha tentativa de fazer isso aqui, de sistematizar o que foi debatido de um jeito espontâneo nas palestras e nos seminários que houve até aqui. Então escreve aqui para a gente os mitos que estiver faltando. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp que quer discutir esse tipo de coisa, bota o WhatsApp aqui também que a gente vai te incluir. Vou passar a ler agora alguns comentários. E se você é um dirigente sindical, associativo e tem alguns mitos próprios dessa sua categoria, escreve aqui também e a gente vai conversar com você depois no privado. O Mauro Pinto, da AOGESP e CNSP, vice-presidente, né, lá da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Fez uma manifestação de respeito, parabenizou, né, o Gozzi, ilustre Gozzi, né, fez uma manifestação aqui, e depois acrescentou dizendo assim que ele acha que é muito bom a gente se fortalecer a comunicação entre os servidores primeiro. A gente não tem nem a gente, né? A gente nem se tem dentro da causa, a gente nem se tem. O Mauro, perdão, já falei do Mauro. Agora, o Miguel Lima, um abraço para o Miguel Lima, da sua entidade, não é isso? Sim, Lex. Sindilex, ele escreveu aqui: 75% dos royalties do petróleo deve estar em sintonia, além do que a gente está conversando, com alguma discussão anterior também, que tem muita coisa aqui que o pessoal escreveu, né? Mas eu vi aqui, ele escreveu 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal iam para a saúde e educação. A lei 12.858 de 2013 privatizou isso, né? Com a privatização, toda essa grana foi para o setor privado. Dividendos, né? Distribuição de dividendos. O Luiz Pereira falou que os administradores que recebem os recursos do Estado tinha que ser estudado, tinha que estudar mais, tinha que ser preparado para saber como administrar. Então, o servidor está ali na ponta, mas a gestão precisa ser melhor qualificada. O Volmer, da Udemo, perguntou qual que é a minha posição sobre imposto de renda. Vou resumir assim, né? Para o mais pobre, é um benefício que chega tardio. Que bom que chegou. Para o mais rico, a discussão está muito tímida. Começou com acima de 50 mil por mês, tentar garantir pelo menos 10%. Vamos fazer a conta aqui? Se uma pessoa ganha 50 mil reais por mês
e por acaso ela tem uma alíquota efetiva de 8%, ela estava pagando 4 mil por mês. Com essa nova lei, ela vai ter que pelo menos pagar 5. Olha só, como que é a lei do Haddad, ó. Como que o Haddad quer recompor. Quem ganha 50 mil reais por mês, a qualquer título, até agora a gente tem tributação sobre tipo de renda. Se a minha renda chama salário, tem a tabela que todo mundo conhece. Se minha renda chama dividendo, é isento, como todo mundo sabe. E assim vai. Se for renda de capital, vende uma casa, é 15%. O Haddad está querendo incluir um novo tipo de tributação sobre a renda, que é independentemente de qual que é o tipo de renda, agora a gente vai tributar também qual que é o tipo de pessoa. Se a pessoa recebe mais de 50 mil, era a proposta inicial dele, ela tem que pelo menos deixar 10%. Então, se é dividendo, isso, aquilo, e der 8%, completa com 2%. Então, qual que é a conta aqui? Se a pessoa ganha 50 mil e ela tem uma alíquota efetiva de 8%, diferente do GOS que está no 27,5% e o outro está com 15%, outro está com 7,5%, se a pessoa ganha 50 mil e está pagando só 4%, toda essa polêmica é para ela pagar mais 1.000 por mês. E aí agora estava para 100 mil e hoje, vindo do carro para cá, alguém propôs que é só para tentar cobrar mais de quem ganha 150 mil. Quer dizer, quem ganha 149 não pode contribuir ainda com 10%. Então, para o mais pobre, chega tardio. Para o mais rico, não está chegando, está muito tímido, quase que não chegando. E para a classe média, na volta a gente compra. Então, a classe média está sendo apertada. Essa é a minha opinião sobre o imposto de renda. Vamos lá, vamos mais um comentário e a gente fecha aqui. Eu tinha preparado um aqui. Uma servidora falou, a Flávia Borges. Não, a Flávia Borges, em outro comentário, ela falou, eu acho que foi ela que falou assim. Isso. Em Santa Bárbara somos meio CLT, meio concurso. Somente agora estamos recebendo salário mínimo nesse município. Olha só. Isso é verdade. No meu órgão, Secretaria da Fazenda, tem carreiras que o salário é menor do que o mínimo. E aí cria-se uma outra rubrica para complementar para pelo menos dar o mínimo. Pessoal, muito obrigado. Esse tem sido o Movimento Eficiência e eu vou passar aqui para ele encerrar ou não, encerra o senhor. Não, Ah, não, tá com ele. obrigado a todos. A ideia é exatamente desmitificar, né? Então, eu Eu agradeço não consigo falar essa palavra, como é que é? quebrar com os mitos, né? Como diria o Ney Mato Grosso, né? Isso aí. Quebrar os mitos, porque a mitificação ela produz mentiras que fazem com que o Estado, o bem-estar social não atinja as pessoas como um todo. E o que a gente pretende é essa emancipação humana, que a gente possa ter um país na qual as pessoas têm orgulho de se sentirem, orgulho e condições de se sentirem cidadãs, né? Então, é essa a ideia. Muito obrigado a todos presentes, né? Obrigado, Desirê, Goze, parabéns para Lins, né? Muito boa iniciativa. Obrigado pelo Gustavo, pelo Gustavo e o Bruno. Estão aqui, Bruno, ó, o apoio fazendo técnico, polichinelo para dar certo. É isso mesmo, muito legal. se desdobrando aí, e obrigado por terem ficado até o final. Até o Agradeço próximo. também, né, o convite, agradeço poder ter participado e debatido aqui no âmbito do MOVE, que é um surgimento, um movimento que vem acontecendo com bastante força, um movimento novo com bastante força, e nós só temos a ganhar se prosseguirmos unidos, prosseguirmos juntos, numa luta comum que é pelo bem-estar do povo como um todo. Obrigada, Goze, um prazer estar com você. Prazer também ter participado com vocês. Eu adorei as nossas discussões aqui. A gente demora muito para discutir essas coisas. Entendeu? A gente devia ter muito mais discussões. Até falei para o Alcir numa reunião da Pública hoje de manhã que tivemos vários debates lá importantíssimos. Importantíssimos. De vez em quando apareçam lá. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã. São grandes debates. E os eventos que a gente produz na Os Curso de eventos. Formação Sindical, promovido pela Escola Sindilex, pela Pública, que estamos em conjunto com o MOVE, realizamos esse curso
que espero que tenha sido do agrado de E a todo mundo. Frente Paulista, né? Às segundas-feiras. Frente Bom. Paulista toda segunda-feira. Obrigado a todo mundo. Um abraço.